Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, dá para perceber que tá muito frio, né? Aqui em Bento tá muito frio, a temperatura tá muito baixa. Nós vamos continuar os estudos, a leitura bíblica, a nossa reflexão na palavra do Senhor lá no livro de Levíticos, no capítulo 22. Eu quero pedir perdão para os irmãos, porque eu tenho que dar várias paradas, a minha garganta não tá boa, já há dias, né? Há algum tempinho já, mas ela vai melhorar. E eu também peço perdão, querido, se tiver algum barulho externo aqui em casa. A gente não tem um lugar assim com uma acústica muito boa. Esse aqui é o melhor lugar da casa para que a acústica não venha interferir tanto, mas a vizinhança às vezes coloca músicas altas. Eu peço perdão para os irmãos se vocês ouvirem alguma coisa no fundo, tá bom? Mas prestem atenção, vamos prestar bem atenção na palavra do Senhor, amém? Vem comigo. Capítulo 22. Então disse Deus a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou o Senhor. Diz ainda: todo homem de vossa descendência, em qualquer geração, que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Arão que foi atacado de qualquer espécie de doença contagiosa de pele ou corrimento genital ficará proibido de comer das ofertas santas até que fiquem sãos, puros outra vez. Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer... Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana por ter tocado em um cadáver. Da mesma forma, ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal. Como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro. Ou ainda um homem que o contamine com a sua própria impureza de qualquer espécie. Enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de banhar o seu corpo com água limpa e fresca. Ao final da tarde estará puro e poderá comer das ofertas santas, porque são o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminará com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão minhas prescrições para não incorrerem em pecados. Morreriam se as profanassem. Fui eu, o Senhor, que os tornei santos para mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer as ofertas sagradas. Os hóspedes, os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva, ou se divorciar, ou não tiver filhos, voltará a viver na casa do seu pai, como no tempo da sua juventude. Comerá então do mesmo alimento do seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas. As pessoas que não tiverem esse direito, mas por descuido ou inadvertência comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida acrescido de 1/5. Não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel ao Senhor. Se a comerem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio do castigo, pois eu sou o Senhor que faço com que as ofertas se tornem sagradas. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro residente em Israel que trouxer sua oferenda a título do voto ou de dom voluntário e fizer um holocausto ao Senhor,
Para ser aceito, deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceito em vosso benefício. Se alguém oferecer ao Senhor um sacrifício de comunhão para cumprir um voto ou com um dom voluntário de gado, graúdo ou miúdo, para ser aceito, o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nenhuma mácula nele. Não oferecereis ao Senhor animal cego, estrupiado, mutilado, seroso, com sarna, outras doenças na pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada ao Senhor. Poderá oferecer uma oferta voluntária, um boi ou um carneiro ou um cabrito deformado ou atrofiado, mas no caso do cumprimento do voto não serão aceitos. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha os testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não farei isso na vossa terra. E coisa alguma semelhante a essas aceitareis da mão do estrangeiro para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e estas vítimas não seriam aceitas em vosso favor. E disse mais o Senhor a Moisés: após o nascimento, o bezerro, o cordeiro ou o cabrito deverá ficar 7 dias junto da sua mãe. Do 8º dia em diante poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor. Quer seja bezerro ou cordeiro, não imolareis no mesmo dia o animal e a sua cria. Se oferecerdes ao Senhor um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceito. Será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor Deus. Obedecereis os meus mandamentos e praticareis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que seja santificado no meio de todos os israelitas. Eu, o Senhor, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, o padrão de santidade nós já vimos que é muito alto. O padrão de santidade é o próprio Deus. E o único caminho é Jesus Cristo. É necessário ler, meditar, moldar a sua palavra diariamente, porque é um exercício necessário para os que desejam habitar no esconderijo do Altíssimo. Já que o esconderijo do reino do Altíssimo é o reino de Deus. Para viver nesse reino, não basta ser amigo dos filhos, precisa ser filho legítimo. Os filhos de Deus, eles meditam na lei com diligência, eles exercitam a sua fé, eles se tornam cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, alcançando assim um padrão moral elevadíssimo, que não pode ser limitado por pessoas que não pertencem à família de Deus. Então, não adianta ser filho, amigo do filho. Tem muito amigo do filho que vai à congregação, mas eles não são filhos. Então, eles não vão habitar no esconderijo do Altíssimo. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não adianta citar o Salmo 91 200 vezes ao dia. Precisa ser filho, queridos. Só se esconde no esconderijo do Altíssimo, só fica lá, só habita lá quem realmente é filho. Todos nascem pecadores, todos. E é por causa disso que, por mais esforços que façam, é muito difícil alcançar a santidade exigida por Deus. A boa notícia é que Ele pode outorgar a santidade aos seus filhos, sem perder a sua santidade. Isso é incrível. Esse Deus Santo pode muito bem outorgar essa santidade a cada um dos seus filhos, sem perder a sua santidade. O apóstolo Pedro, ele nos ensinou que nossa parte é empregar com toda a diligência tudo que nós aprendemos na palavra de Deus. E é o próprio Deus quem vai acrescentar virtude sobre a nossa fé. Entenderam isso? Coisa linda, né? A gente se esforça para conhecer o Senhor. E o Senhor nos acrescenta a sabedoria. A gente se esforça para ter o conhecimento
o Senhor nos dá sabedoria. A gente se esforça negando a nós mesmos e Ele nos dá graça. E nós vamos cada dia ficando mais parecido com o seu primogênito, Filho de Deus, Jesus Cristo. Aqui nos versículos 1 até lá no 16, a gente vê que a santificação não está no comportamento humano, mas na dependência total do sacrifício apontado para Cristo. Qualquer desvio das ordens de Deus é desvio da rota da salvação. Entenderam isso? Então, não dá para ficar pensando, um pouquinho não tem problema, algumas coisas eu faço da minha vontade, algumas coisas o Senhor entende que eu sou fraco. Não, queridos, não pode ser assim. O padrão de santidade de Cristo é muito alto, nós temos que alcançar esse padrão. E Deus não aceita nada menos que isso, porque é Ele mesmo quem coloca em nós essa santidade. Então a gente só abre mão disso para fazer as nossas vontades. E quando nós abrimos mão desse padrão que é alto para fazer a nossa vontade, o preço é alto, queridos. Pode ter certeza. A gente fica pensando que pode contar com o esconderijo, né, do Altíssimo, e a gente não pode. Se a gente não estiver habitando lá como um filho verdadeiro de Deus, a gente não pode contar com isso. Deus não abre mão, queridos, de jeito nenhum. Quando a gente desvia, qualquer desvio no padrão da santidade, qualquer desvio das ordens de Deus que faz a gente desviar da rota da salvação. Deus não abre mão do zelo, da reverência e da dedicação total dos que trabalham para o seu reino. Total, queridos. Deus entende que eu tô cansado, que eu trabalhei muito. Não, Ele não entende, Ele não vai. Ele não tem que entender. Ele não tem que entender porque o padrão é estipulado por Ele e tudo é Ele que dá. E se Ele dá, nós só precisamos usar. É por isso que Ele não abre mão, queridos, de jeito nenhum. E nós não podemos abrir mão da vontade de Deus para fazer a nossa, entenderam? Depois, nós já falamos que Deus não abre mão, e eu vou repetir, do zelo, da reverência e da dedicação total dos que trabalham para o seu reino. Não é para os que trabalham para a igreja, para as congregações aí, para as igrejas que se dizem cristãs, muitas, né? É para os que trabalham para o seu reino. Esses ele exige reverência, zelo e dedicação total. Reverência é porque a gente precisa saber a quem a gente realmente serve, né? Para quem a gente trabalha. A gente precisa manter essa reverência de alto padrão, dedicação total e zelo pela palavra do Senhor, zelo por toda a lei do Senhor. Se não está escrito, a gente não faz. Se está escrito, é regra e mandamento, a gente tem que fazer. E fazer com prazer. E fazer com dedicação. É por causa disso, queridos, que Ele insiste na santificação de todos. Porque para morar no reino de Deus, para desfrutar das bênçãos desse Deus, o padrão é alto, é santificação. A partir dos versículos 17 até o 33 agora, até o final, nós vamos aprender que ser liberto por Deus é o caminho para a santificação. Não existe outro. É por isso que ninguém que é liberto por Ele se sente livre para pecar. Se realmente eu sou liberta por Ele, eu não me sinto mais livre para pecar. Deus liberta do pecado quem realmente for liberto por Deus. Não é mais escravo do diabo, esse agora é filho de Deus. E quem foi liberto do pecado não é livre para pecar. Quando realmente o pecador está liberto, ele reconhece que merece a morte
e, portanto, ele reconhece que ele precisa demais da oferta do perdão. E ele aceita essa oferta que Deus fez gratuitamente. Só que eu preciso realmente, quando eu sou liberta, no mesmo momento em que eu sou liberta, eu sei que eu sou liberta por quê? Porque eu reconheço que eu mereço a morte. E eu sou tomada por um temor muito grande. Porque eu mereço a morte, mas o Senhor me oferece gratuitamente o perdão, então eu me agarro nesse perdão completamente. É uma afronta e, ao mesmo tempo, uma terrível ignorância rejeitar uma oferta de reconciliação com o próprio Criador. Presta atenção nisso, queridos. É uma afronta e, ao mesmo tempo, é uma terrível ignorância completa, rejeitar uma oferta de reconciliação com o próprio Criador. Quem nos fez, quem sabe o que é melhor para nós, quem cuida de nós, que quer nos proteger, que quer nos salvar, que apesar de tudo que nós merecemos, apesar de que tudo que nós merecemos é a morte, Ele nos oferece vida e vida eterna. É uma loucura não aceitar, né? Esse perdão. E quem aceita esse perdão e quem entende realmente se joga aos pés da cruz. E aí começa o processo de santificação. Começa a buscar na palavra de Deus. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a buscar, começa a querer conhecer. Tem um desejo imenso de orar, de buscar a presença de Deus em todo o tempo. E tem nojo de ficar perto do pecado. E tem um medo terrível do pecado. Por isso ele se afasta completamente do pecado. Aqui, esses versículos aqui deixam muito claro, queridos, muito claro, que servir a Deus de qualquer jeito é a mesma coisa que rejeitar a graça oferecida por Ele. Quem faz isso profana o nome de Deus. Isso é muito perigoso. Esse capítulo todo aqui deixa muito claro que trazer animais defeituosos ao altar não agradava a Deus, porque essas ofertas fazem a pessoa perder o direito à comunhão com Deus, né? Quando uma pessoa resolve escolher a sua própria vontade, quando ela resolve escolher a sua própria forma de servir a Deus, ela está ofertando os defeitos. E Deus não vai aceitar. Muito pelo contrário, isso busca a morte. Cuidado com isso, queridos. Quando você escolhe servir a Deus da sua própria forma, quando você escolhe servir a Deus conforme os estatutos da sua denominação, ao invés de servir a Deus exatamente como diz a palavra de Deus, você está ofertando defeitos. E isso é muito perigoso. Deus estava dizendo que quando o pecador imperfeito oferta um animal perfeito, esse animal morre no lugar do imperfeito. Isso era Jesus morrendo pelo pecador. É por isso, queridos, que cultuar e adorar de forma incoerente com a palavra de Deus é inaceitável. É tempo perdido. É pior que isso, é adulterar o plano de salvação, é perverter o sacrifício realizado na cruz, que é a única solução para o problema do pecado. Cristo é a única solução para a morte. A única. Cristo é a única solução para nós, queridos. Não ofereça mais as suas ofertas defeituosas. Não ofereça um Cristo imperfeito e defeituoso, porque isso é profanar o nome de Deus. Ao oferecer o teu culto, lembra que Jesus é a perfeita oferta de Deus, que Ele está muito além do teu padrão moral, que Ele morreu para nos salvar. Foi Ele quem morreu para nos salvar, queridos, e nós não podemos ofertar de forma nenhuma a Ele um culto que não revele a verdade. Não se enganem, queridos. Santidade não tolera pecado de jeito nenhum. E pecado não tem parceria com o reino de Deus. Se você
ama o pecado, se você flerta com o pecado, se você não se importa em pecar, você está longe do esconderijo do Altíssimo. Tenha essa certeza. E a congregação, a semana toda, participar dos cultos, levar a tua oferta, levar o teu dízimo e até usar roupa de crente. E falar palavras que crentes falam, não vão te salvar e não vão te dar direito a entrar no esconderijo do Altíssimo. O padrão é alto, muito alto. A marca do pecador arrependido, que aceita realmente o perdão do Salvador, ela torna, que o perdão nos torna intolerantes ao pecado. Se eu realmente recebi o perdão de Deus, se eu realmente entreguei minha vida a Deus e eu estou santificando a minha vida, essa é a marca do pecador arrependido, queridos. A gente se torna intolerante ao pecado. Sim, dos outros, mas principalmente o nosso. Eles ainda não estão, o pecador arrependido, eles, todos os pecadores arrependidos, não ficamos livres de cometer pecado, mas eles vão se tornando tão acidentais e raros que eles vão levando o Filho de Deus a uma terrível tristeza e arrependimento. Então a gente vai pecando cada vez mais, porque cada vez que se peca, a tristeza é terrível. E é isso, queridos. O padrão de santidade é alto. Não tenta oferecer o teu culto de qualquer forma. Se baseia na palavra de Deus. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados, os sacrifícios defeituosos que nós temos oferecido até agora, e a partir de hoje Ele nos dê graça suficiente para que nós possamos oferecer a Ele um culto agradável a Ele, de verdade. Que a nossa vida seja um culto de sacrifício ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.